Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 14 de junho de 2026, vamos trazer a nossa oração da noite, segundo a palavra do Senhor Jesus. Livro de 2 Crônicas, capítulo de número 7, a partir do versículo 13, assim diz a palavra do Senhor Jesus. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz que após o rei Salomão construir um templo para Deus, uma igreja, a casa do Senhor, ele orou a Deus, e a palavra do Senhor diz que desceu o fogo do céu e consumiu os holocaustos, os sacrifícios que haviam sido feitos, e a glória do Senhor encheu a casa, como confirmação que Deus tinha recebido aquele lugar, que o Espírito Santo de Deus estava naquele lugar, que a presença de Deus estava naquele lugar. Afinal, a casa foi edificada para a glória de Deus, para ser a casa de Deus, para ser a casa de oração. O lugar onde o povo de Deus se reuniria para adorá-lo, para buscá-lo. Então a primazia tinha que ser dada a Deus. Deus tinha que receber, Deus tinha que confirmar. Então Deus assim o fez. E a palavra do Senhor diz que os sacerdotes não podiam entrar, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa. Aleluia. E todos se curvavam com o rosto em terra e louvavam a Deus, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor. E após esse momento, quando Salomão dormia, a palavra do Senhor diz que Deus apareceu a Salomão pela segunda vez. Quando ele dormia, Deus questionou o que ele desejava, que ele pediu a sabedoria. Deus apareceu a Salomão e falou com ele. E Deus disse assim: assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor. Versículo 11. Prosperou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Deus apareceu para Salomão novamente, dizendo, confirmando que ele havia escolhido aquele lugar como a sua casa. E ele mesmo declarou: e se eu cerrar os céus e não houver chuva, e se ordenar os gafanhotos para consumirem a terra, ou enviar peste entre o meu povo. E depois começa a passagem que todos nós conhecemos. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus está a dizer para Salomão: se por acaso eu cerrar os céus e não haver chuva, se por acaso eu fechar as portas, bloquear os caminhos,
por causa do pecado do povo, porque Deus castigava o povo por causa do pecado e da iniquidade. Mas Ele está a dizer: se por acaso eu fizer isso, se o meu povo se levantar em oração, se humilhar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei. Eu, o Deus de graça e de misericórdia, ouvirei e trarei a restauração. Ele diz: perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sarar a terra fala de restauração. Resumindo, Deus está a dizer para nós: ainda que as coisas estejam difíceis, os caminhos bloqueados, tudo desalinhado por causa do nosso pecado, se nos arrependermos diante de Deus, na presença de Deus, Deus Ele ouvirá. E Deus Ele trará restauração. Deus vai transformar. Deus vai restituir. Esse é o valor, esse é o poder da misericórdia de Deus. Às vezes é difícil de entender essa parte. Todos nós conhecemos essa palavra, mas poucos conhecem o contexto real da palavra. Em que circunstância Deus Ele falou? Arrependimento. O nosso arrependimento é a chave. Quando João Batista começou a pregar no deserto, aquele que Deus levantou para preparar o caminho, ele declarou: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O reino fala do arrependimento. Nós conseguimos enxergar que alguém foi alcançado por Deus, pelo Espírito Santo, quando há arrependimento. Porque a palavra do Senhor diz que é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Quantos de nós já tentamos convencer ou converter algumas pessoas? Quanto mais tentamos, pior a pessoa ficava. Porque não é por força, porque não é por violência, é pelo Espírito Santo de Deus, é pela graça de Deus, não é por nós, e sim através de nós. Deus está a nos chamar para o arrependimento. Quando Deus começou a ministrar a mensagem da noite, Ele disse que essa mensagem é continuação da oração da manhã. E é a primeira vez que Deus fala. Deus ministra dessa forma. As orações têm sido específicas e isoladas, mas Deus quer dar uma continuidade. A palavra é outra, mas é o mesmo contexto. Porque pela manhã nós falamos do cidadão dos céus, quem entrará na presença de Deus, no Monte Santo de Deus, aquele que tem as mãos limpas, o coração puro, que não entrega a sua alma à vaidade, não jura enganosamente, ou seja, aquele que tem andado em sinceridade, em verdade, em santidade. Deus nos exorta ao arrependimento, a largarmos os caminhos tortuosos para viver uma vida que agrada ao seu coração. Deus, por intermédio do seu Espírito Santo, quer quebrantar os nossos corações. Deus, Ele quer confrontar os nossos corações. Deus começou logo pela manhã a falar sobre esse assunto. Na oração da manhã, depois quando eu fui ministrar na igreja, Deus ministrou a mesma mensagem do arrependimento. E durante o dia, Deus foi falando a mesma coisa. Eu posso dizer que hoje eu estava na frequência do profeta Jeremias, porque ele é conhecido como profeta chorão. O Espírito Santo ministrou tanto no meu coração, na igreja, em casa, que eu só chorava.
E ele foi bem claro. A mensagem que ele trouxe, que ele pediu para trazer para o seu povo, para a sua noiva. Arrependam-se, porque Jesus está às portas. Porque Jesus vai voltar. É que são tantas lutas, tantas batalhas, tantas coisas que nós acabamos por viver simplesmente no plano terreno. Nos esquecemos que há vida após a morte. Nos esquecemos que Deus preparou um lugar para nós. Nos esquecemos de que o nosso corpo é passageiro, é matéria, mas a nossa alma é eterna. Então temos que viver como filhos de Deus que foram lavados e remidos pelo sangue, como aqueles que serão arrebatados quando o Senhor Jesus voltar para buscar a sua igreja. Não podemos simplesmente ajuntar tesouros na terra, porque a traça e a ferrugem vão consumir. Temos que ajuntar tesouros nos céus. O inimigo não tem o poder de roubar os tesouros que nós ajuntamos nos céus. Por intermédio do nosso caminhar com Deus, está guardado, está selado. Deus quer nos trazer a mensagem do arrependimento da eternidade. Sim, porque tudo vai passar, mas a palavra de Deus vai permanecer. Vamos olhar para a cruz. Vamos olhar para Jesus. Vamos esquecer por um minuto, por um momento, as nossas demandas aqui na terra. E vamos olhar para aquilo que Deus preparou para nós na eternidade. Mas precisamos nos arrepender com sinceridade de coração. Se nos arrependermos, Deus irá nos restaurar em todos os níveis, principalmente a nível espiritual. Quando temos pecados encobertos, a nossa vida espiritual vira uma desgraça. Mágoas, inveja, ressentimento, maldade. O Espírito Santo ele começa a minguar, começa a ser apagado. E a palavra de Deus nos exorta a não apagar o Espírito Santo de Deus. A presença de Deus em nossas vidas. Arriba, Deus, te louvamos. Oh Deus, por essa palavra, por essa mensagem. Oh Deus, obrigada, Senhor Jesus, por nos visitar. Arriba, Deus, nessa noite com essa mensagem. Oh Deus, que vai impactar os nossos corações. Arriba, Deus, com essa mensagem que vem do céu. Arriba, Deus, do trono da tua glória. Oh Deus, exaltado seja o teu nome. Aleluia, hosana. Ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ao Deus que não nos rejeitou. Ao Deus que não nos julgou. Arriba ao Deus que nos lavou com o sangue e nos trouxe para a sua presença, que nos remiu. O Deus que nos tirou do mundo e nos trouxe para a sua santa e maravilhosa presença. Arriba, Deus, tu és bom. Ó Deus, e a tua misericórdia de geração em geração dura para todo sempre. Pai. Graças te damos, ó Deus, porque o Senhor sempre esteve do nosso lado e sempre estará. Ó Deus, nessa noite nós abrimos o nosso coração, nos reduzimos, ó Deus, a pó, porque nós somos pó e do pó tornaremos.
Arriba, Deus, e ao pó tornaremos. Nós somos matéria. Ó Deus, somos como a erva do campo, que é lançada no fogo. Arriba, Deus, mas a nossa alma. A Deus, a nossa alma foi comprada com um preço muito alto. O sangue do Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Arriba, Deus, não deixes a nossa alma perecer. Arriba, Deus, por isso clamamos, perdoa-nos. Ó Deus, perdoa-nos porque nós somos falhos. Ó Deus, porque nós somos pecadores. Porque temos feito, Pai, aquilo que não te agrada. Arriba, Deus, os caminhos que temos trilhado. Ó Deus, as palavras que temos proferido. A maldade, ó Deus, dos nossos corações. Misericórdia, Deus, das nossas almas. O que será de nós, ó Deus, sem a tua presença? Arriba, Deus, sem ti nada somos. Tu és o nosso amor. Arriba, Deus, ó Rei. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Arriba, Deus, o autor e consumador da nossa fé. Aquele que nos remiu. Arriba, Deus, aquele que nos perdoou. Arriba, Deus, aquele que nos deu a graça de sermos filhos de Deus. Ah, Jesus, nos prostramos diante da tua presença. Arriba, Deus, como falhos e pecadores que somos, imploramos, ó Deus, não nos lances fora da tua presença, nem retires de nós, ó Deus, o teu Espírito Santo, porque a tua palavra diz, ó Deus, se confessarmos os nossos pecados, o nosso Deus é justo, o nosso Deus é fiel. Arriba, Deus, para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Arriba, Deus, tu és a nossa herança. Ó Deus, tu és a nossa essência. Arriba, Deus, a nossa colheita. Tudo o que somos e temos devemos a ti. Deus, nascemos para te adorar. Arriba, Deus, nascemos para te servir. Mas os nossos pecados, ó Deus, têm nos afastado da tua presença. Arriba, Deus, a nossa miséria. Ó Deus, a nossa vaidade. A tua palavra diz, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos. Arriba, Deus, nos humilhamos nessa noite. Buscamos, ó Deus, a tua face. Arriba, Deus, ouça dos céus o nosso clamor. Sara, Deus, a nossa terra. Restaura, Deus, a nossa vida. Restaura, Deus, a nossa casa. Arriba, Deus, o pecado arruinou. Tudo aquilo, Deus, que o Senhor havia projetado, preparado. Arriba, Deus, tudo que já estava a frutificar, secou. Arriba, Deus, secou por causa dos nossos pecados. Arriba, misericórdia, Deus, de Abraão, de Isaac e de Jacó. Abra, Deus, a porta. Arriba, Deus, nós queremos entrar. Queremos, ó Deus, estar nos teus átrios, na tua presença. Arriba, Deus, caminhar contigo. Sentir, ó Deus, a tua presença todas as manhãs. Arriba, Deus, estar no jardim. Ó Deus, faça-nos voltar para o jardim secreto. Arriba, Deus, para o lugar de intimidade, de comunhão. Ó Deus, para o primeiro amor. Traz de volta, Deus, tudo que o nosso pecado roubou. Arriba, Deus, na nossa vida espiritual. Arriba, Deus,
o amor pela obra, o amor pelas almas. Ó Deus, o temor e a santidade. Arriba, Deus, queremos ser como as noivas prudentes, esperando Deus, o noivo. Arriba, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ó Deus, que a nossa lâmpada nunca se apague. Se já está apagada, Deus, acenda. Arriba, Deus, reacenda a chama. Arriba, Deus, do Espírito Santo nas nossas vidas. Faça, Deus, o nosso cálice transbordar. Arriba, Deus. Faça o nosso cálice transbordar. No poderoso nome de Jesus Cristo. Arriba, Deus. Te louvamos por essa palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a guardar o nosso coração e as nossas almas. No poderoso nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Ó Deus, conceda-nos uma noite abençoada, Pai. Que essa palavra, Deus, traga libertação, transformação. Arriba, Deus, venha quebrantar os nossos corações. Nos faça, Deus, nos achegarmos, ó Deus, aos pés de Jesus. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o Teu reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã para todo sempre. Amém.